Bom dia, povo de Deus abençoado, né? Deus me deu uma palavra aqui maravilhosa, a qual nós precisamos meditar, né? Eu já meditei nela, eu preciso, e você também, e você também, amém? Está muito parecida essa palavra, né? Falando mais ou menos do mesmo assunto que eu falei ontem, né? Que de Jesus, que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Na sua própria cidade. E aqui o Lucas, né? Ele vem falando disso aqui, mas de outra maneira, com outra propriedade, falando outras coisas também, a qual esse assunto está inserido. Eu achei muito interessante que essa palavra veio direcionada à minha oração. E eu estou maravilhada, porque Deus fala com os seus. Se Ele falou comigo, Ele vai falar com você também nessa manhã. Amém? Vamos meditar juntos, vamos ler juntos, né? Essa palavra é bênção para mim e para a tua vida. Eu não sei a situação que você está vivendo, que você está passando, eu sei da minha, mas que ela seja bênção para você, assim como Deus está derramando este maná, né, sobre mim, sobre a minha vida, que Ele derrame sobre a tua vida também, no dia de hoje. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus amados. Meus amados. Então, o título aqui da mensagem está em Lucas 4. Nazaré rejeita a Jesus. O título que tem aqui na minha Bíblia. Bem assim, desse jeito. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor, presta atenção, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos e conceder a restauração da vista aos cegos, por uma liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-se ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam da palavra de graça que saía da sua boca, e dizia: Não é este o filho de José? Olha só a indagação do povo. E ele lhe disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria. Faz aqui também na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão o Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. Em todas na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Isso daí é eu digo assim, uma saidinha francesa, né? Uma saidinha de mestre, né?
que tá todos ali querendo, né, com o mesmo pensamento, querendo, né, precipitar, pegá-los todos e jogá-los daquele cume, né? Assim como ele, quando Jesus foi batizado, que ele fez aquele jejuô de 40 dias, né? E Satanás apareceu e levou ao cume do monte, olha só, levou ao cume do monte, para quê? Para precipitarem, né? E desafiar, né, a Jesus. Aqui é quase a mesma coisa, né? Eles deram o livro da lei para Jesus, né? E Jesus ali, porque já está escrito no livro do profeta Isaías, muito antes do Messias nascer, o que iria se suceder, o que iria acontecer, né? Então Jesus, ele quer nos libertar da escravidão do pecado ao qual nós nos encontrávamos, né? Anteriormente. E nós, quem aceitou a Jesus, se libertou, mas outros aceitaram, mas não conseguiram se adaptar às leis, né? Se encaixar nas leis, se adaptar ao novo sistema de vida. Isso acontece, né, conosco, né? Quando há uma mudança de autoridade, né? Há uma troca em ano, aí em 4 anos, cada um quer fazer de um jeito, de uma maneira, achando o seu melhor para o povo, né? E o povo tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Nesse tempo aqui, o povo não queria se adaptar à verdade, não queria se libertar do pecado. Já estavam acostumados a viver, né, aquela vida medíocre, né? De que achar que eles eram, por ter um título, né? Eles sabiam de tudo, era dono de tudo, dono da lei, fazia da maneira dele, né? E o povo era submetido, né, a essa escravidão. E hoje há uma escravidão espiritual também, a qual Satanás quer cegar a nossa visão e o nosso entendimento. Presta atenção na palavra, essa palavra é para te fortificar, é para trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque o Senhor, você faça o bem sem olhar a quem, não espere que alguém venha te dar tapinha nas tuas costas, te agradecer por um abraço que você deu, por uma palavra de ânimo, por um benefício ou por uma bênção física, né, que você deu, abençoou a pessoa. Não espere tapinha nas costas. O mundo não é assim, entendeu? Você faz por amor a Deus, né? Por isso que ele fala, né, nunca saiba que a sua mão esquerda, o que a sua mão direita nunca saiba o que a direita fez, e vice-versa, a direita sabe o que a esquerda fez, né? É por causa disso, né? Tem um fato aqui importante, que é Bíblia é cultura, tá? Bíblia é cultura também. Bíblia não é... Muita gente acha que Bíblia é uma coisa chata, mas Bíblia é cultura. Bíblia é a nossa bula, é o nosso manual de vida para a nossa sobrevivência espiritual, que nos orienta para que nós tenhamos uma vida física, no mundo físico, né, direcionado, que venha nos despertar para obedecer, porque obediência é o princípio da sabedoria. Não esqueça disso nunca, 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 nunca. Quer crescer, quer estudar, tem que obedecer. A obediência está acima de qualquer coisa, entendeu? Primeira coisa é amar a Deus, né? Aqui diz amar, né? O primeiro grande mandamento é amar a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro grande mandamento, né, de Deus para a nossa vida. Agora, um fato aqui, olha, veja só que curioso, e é um ensinamento, né? Aqui está falando de 13 de maio de 1988. Te lembra alguma coisa? Te lembra essa data, alguma coisa? Né? A abolição, a escravatura, lembra? Princesa Isabel. Então, em frente aqui, a princesa Isabel, ela abdicou do seu trono para salvar os escravos do Brasil, né? Que ela vivia aqui no Brasil, né? Ela assinou essa lei, né? Ela era filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil, assinou a lei
3353, que ficou conhecida como a Lei Áurea. Essa lei que punha definitivamente o fim da escravatura no Brasil. Mas para isso ela teve que abdicar do seu trono, né? Ela era princesa e declarada a extinção desde a data desta lei, escravidão no Brasil, revogando-se a disposições em contrário, como foi importante essa assinatura para 1.262.365 pessoas que sofriam sobre a crueldade da escravidão. Muitos estão sofrendo da escravidão espiritual. Estão presos e não conseguem se libertar, porque não aceitaram Jesus, porque não conheceu, não leu o seu manual. Em frente ao Paço Imperial, no Rio de Janeiro, 10.000 pessoas comemoram aquele feito corajoso humanitário, pois a princesa era ameaçada pela classe escravocrata de que, se ela assinasse a lei, todos eles apoiariam a mudança do governo para o sistema republicano. E cumprimentá-la naquele dia, o barão de Cotegipe vaticinou: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono, ao que ela respondeu sem hesitação: 1.000 tronos eu tivesse, 1.000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. A princesa Isabel ficou conhecida como a Redentora, e seu nome será lembrado sempre que esta data for comemorada no feriado nacional de 13 de maio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui, ao chamar a atenção, quando Jesus pregou o seu sermão na sinagoga de Nazaré, cidade onde fora criada, ele lhe falou sobre a sua missão, como aquele que teria liberdade aos cativos, conforme profetizara Isaías, o livro que ele leu. Ao chamar a atenção dos seus ouvintes para essa sua condição espiritual, a repreendê-lo de seus pecados, a consciência lhe foi despertada, mas o orgulho, o preconceito falava mais forte e o coração dele se rebelou contra Jesus, né? O orgulho, né, é um dos pecados, meu Deus, que nos destrói. O orgulho nos destrói, assim vai nos corroendo aos pouquinhos. Por isso que eu não tenho orgulho de nada. Eu faço aquilo que, se Deus mandar, eu pedir perdão. Se Deus mandar, eu não tenho orgulho disso. Eu vou pedir ao Senhor, né? Me ajuda, porque é difícil, Senhor. É difícil nós perdoarmos aquele que nos causa mal, né? Aqueles que nos traz dano, né? Danos físicos, morais, danos espiritual, intelectual, né? No aspecto geral é difícil, né? A mãe perdoar uma pessoa que matou o seu filho, tirou a vida do seu filho prematuramente, né? Aquele cara que estava bêbado no trânsito, que atropelou, quebrou tua perna, tu era perfeito, ficou com defeito na perna, né? É uma coisa que você vai carregar para o resto da vida, né? É difícil perdoar, mas Jesus nos diz, nos ensina a perdoar, né? O perdão é nobre, o perdão é libertador, aleluia, oh glória. Por isso que em todas as situações nós temos que obedecer, que obedecer não é fácil. Jesus manda você falar com alguém que te maltratou, que te magoou, que te trouxe dano, que causou grandes transformações, mudança na sua vida, não é fácil. Mas eu digo uma coisa, eu vivia com a minha mãe, né, com meu filho mais velho, meu filho mais novo, e a casa o imóvel pertencia à minha tia. E eu tinha uma casa assim, só que ficava distante, né? E eu precisava trabalhar e ali tinha a família à volta. Eu achava que seria protegida ali, que eu estava num ambiente bom. Mas a minha tia me mandou embora. Vai embora para sua casa, você tem casa, você está atrapalhando, você está, sabe? Botou 1.001 motivos, né, para mim ir embora. Só que o lugar que eu morava
da minha casa era um pouquinho distante, eu não tinha família. Eu tinha que pegar 2 conduções para poder chegar na casa da minha mãe, né? E vice-versa. E nisso, meu filho estava com 9 anos e eu preocupada que, assim, eu conhecia os vizinhos antigos, né? Sim, muito antigo. Já estavam tudo idosos, meus vizinhos a qual eu... E eu, o que que eu vou fazer, né? Eu encarei. A minha casa estava lá praticamente assim, uma estava alugada, a outra estava abandonada, né? E o inquilino fez a casa que estava vazia de, como é que é? De casa de cachorro, né? De canil. E ali aquela casa se encontrava onde eu fui, porque quando ela se mudou, ela destruiu a casa, quebrou as portas da casa, quebrou a lavatório, sabe? Ela fez um auê quando eu pedi a casa, que eu iria morar. Aí não teve como eu morar, tive que morar na outra casa, mas a casa tinha uma morrinha de cachorro, sabe? Era todo dia, acho que eu fiquei um mês inteiro lavando a casa com cloro e sabão em pó. Todo dia eu chegava do trabalho, eu lavava a casa. Eu não tinha mobília, eu não tinha nada. Eu dormia no chão com meu filho. Eu não tinha nem fogão. Não tinha nem fogão, só tinha uma geladeira, uma TV e minha máquina de costura. E as roupas de cama que a minha mãe me deu, né? E assim eu estava trabalhando, né? Eu estava um período desempregada, Deus me abriu a porta e eu fui comprando as coisinhas, né? Fui comprando as coisinhas, meu filho me deu um fogão, né? Tinha um bujão e fui me levantando, né? E assim, depois de um tempo, eu vi que foi a melhor coisa que a minha tia fez para minha vida. Eu fiquei muita mágoa assim dela, muita raiva dela. Por quê? Porque meu filho estava adaptado na escola. Meu filho tinha dificuldade, meu filho é imperativo, ele tinha dificuldade de adaptação em escola, em tudo, né? Mas eu encarei de boa. Eu encarei de boa, sabe? Assim, chorei muito e tudo, né? Pedi ajuda aos meus vizinhos lá, eles, sabe, me estenderam a mão, me ajudaram, consegui a escola para o meu filho pertinho de casa. E eu saía 4 horas da manhã, já deixava meu filho vestido de uniforme. E assim eu fui, né? Fui me levantando, né? Fui me erguendo e consegui, né? Me restabelecer, porque Deus me ajudou e nessa trajetória também, né? Foi quando eu aceitei Jesus, né? E ele ali quando eu orava, quando eu louvava e dizia, né? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, né? E depois de um certo tempo, Jesus, né? Que eu tinha aceito Jesus mandou ir lá pedir perdão a essa tia, tá? Jesus mandou eu ir pedir perdão a essa tia. Eu falei, Jesus, como eu vou fazer isso, Senhor? E minha mãe continuava morando lá e eu sempre ia lá, né, ver minha mãe. Minha mãe também ficou enferma, né, nesse período, ficou hospitalizada e tudo. E eu estava sempre com ela, né? E sempre, todas as vezes que ela me via, ela sempre tinha alguma coisinha para me falar, sempre tinha uma coisinha para me falar, sabe, aquilo. E assim, parecia ser, sei lá, um adversário mesmo, assim, uma espetadinha, sabe? E, nossa, aquilo era terrível. E a minha mãe falava assim, filha, não responda. Filha, minha mãe falava assim, quando minha mãe estava no hospital, e eu ia render ela, né? Aí ela sempre tinha alguma coisa para me falar. Aí minha mãe, de lá do leito, a minha mãe fazia assim. E eu ficava quieta, eu só ouvia, eu nem respondia nada, eu só ouvia, né? E pronto, e ia suportando aquilo. E um dia Jesus mandou eu ir pedir perdão para ela. Aí eu, Jesus, o Senhor proporciona um momento, me ajuda. Aí um dia, né, eu acordei, tomei um banho, orei, e falei, é hoje. Aí fui, né? Aí entrei lá, tomei a benção a ela, fiquei conversando com ela lá e tal. E depois, né, a cozinha dela tinha uma porta sofonada, ela estava na cozinha, na pia, fazendo comida. Aí eu fiquei ali conversando com ela e o esposo dela veio, fechou a porta, eu fiquei sozinha com ela. Aí eu falei para ela, tia, eu queria te pedir perdão, sabe? Porque
causa das situações, mas ela nem deixou eu falar, ela só escutou. Filho, eu disse que queria pedir perdão. Que isso, baixinha, que nada, já passou, que não sei o que lá. Falei, mas Deus mandou te pedir perdão, por isso que eu estou aqui, né? Te pedindo perdão, né? E ela não se perdoou, não sei, né? Eu sei que eu fiz o que Deus mandou, entendeu? Então, assim, já fui liberada disso, né? Mas é assim, é difícil, foi difícil, não foi fácil não, tá? Ainda demorei um tempinho para poder aquilo assimilar na minha mente, e eu falei, eu tenho que resolver isso, porque isso não pode ser um impedimento para o meu crescimento espiritual, para a minha jornada com Deus. Não pode ser de jeito nenhum. Então, a gente tem que vencer a nós mesmos, entendeu? E fazer assim. Você acha que foi fácil a princesa abdicar do seu trono? Ela passou muito tempo ali pensando, vendo aquela situação ali, né? Dos escravos, e aquilo Deus foi trabalhando no coração dela para que ela tomasse essa decisão, né? Mas também quando a gente toma decisão, depois disso, ó, eu peço perdão até, às vezes, quando eu grito com meu filho alguma coisa, ai filho, você me perdoa, mamãe tá nervosa, alguma coisa, sabe? Porque o perdão, assim, é restaurador, o perdão te salva, o perdão te liberta, sabe? Lava o teu coração, te limpa, e você fica saudável, você fica bem. Deixa eu correr aqui para terminar aqui, que eu vou para a escolinha bíblica. Aqui, dá até para imaginar todos atônicos procurando por Jesus, né? Quando Jesus aqui, ó, quando eles levaram Jesus para o monte, Jesus se retirou, assim, a francesa, e ninguém percebeu, né? Dá até para imaginar todos atônicos procurando por Jesus. Onde está ele? Mas nós o tínhamos em nossas mãos. Para onde ele foi? Como conseguiu escapar? O milagre em Nazaré estava feito, mas eles eram cegos demais para enxergar. Jesus viera para libertá-los da escravidão de Satanás, porém eles preferiram permanecer escravos. Com o seu próprio sangue, Jesus assinou a lei áurea da libertação da escravidão de Satanás. Porém, muitos preferem ignorar a sua história de sacrifício altruísta ao desprezar seu nome. Estão rasgando a sua própria carta de alforria, permanecendo na escravidão do pecado, como se nada tivesse acontecido no Calvário. Agostinho escreveu, muitos amam a verdade quando esta esclarece, mas odeia quando os acusa, que é assim, é a faca de dois gumes, a espada, né? Muitos querem ouvir palavras de graça, mas detestam encarar a verdade e querem ser salvos no pecado e não do pecado. É dessa maneira, é desse jeito, irmãos. Tá? A paz do Senhor Jesus, até aqui, né, que eu estou correndo, hoje é domingo, eu tenho que ir para a escolinha bíblica, né, que é maravilhosa, muito boa mesmo, tá bom? Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, os teus celeiros, né? Que Deus seja contigo por onde você for, por onde você andar. Amém? Um bom dia, um domingo de salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor.